Então, bom dia a todos, né? Aos que não me conhecem, meu nome é Alan, já sou da atividade já faz 10 anos que eu trabalho com essa área de notarial registral, sou titular há quase 4 anos e a gente vai estar aqui para conversar sobre algumas questões. Eu fiz o possível para selecionar o maior número de questões do próprio IESES, tá? Eu fiz o concurso ano passado do Amazonas e do Ceará justamente para ver como que a prova estava sendo elaborada, tá? E a gente conhece o perfil da banca dessa forma. Já tinha feito do Rio Grande do Sul lá em 2013 e o perfil não mudou, tá? Eles continuam elaborando as provas no mesmo sentido. E 90% das questões do IESES é cópia de lei. 90% é decoreba. Então, eles têm uma margem menorzinha de questões, que é doutrina, jurisprudência e tudo mais, de fato cai, mas com menor frequência. Lógico que a gente tem que estudar pelo que a gente já imagina que vai ser, mas também estando preparados para caso não seja, né? Quem fez Rio Grande do Sul viu que a VUNESP mudou drasticamente a maneira de fazer prova, né? Eram provas relativamente mais simples, as de São Paulo, e aqui a gente não sabe se vai ser uma mudança da banca ou se foi porque era do Rio Grande do Sul e pediram questões diferenciadas, né? Então a gente tem que estar preparados também para que o IESES, não sei se vai, esperamos que não, né, mude o seu perfil de questões e a gente vai estar preparado para qualquer uma dessas situações. Para quem não, ou chegou um pouquinho atrasado, localizem ali a parte do tabelionato de notas, não é a primeira página de vocês, tá? Eu preferi dar prioridade ao tabelionato de notas porque as questões são mais extensas, mais complexas, né? Que aí, se faltar tempo, que falte lá no protesto, que são mais mecanizadas, mais cópia de lei, né? Todo mundo localizou, né? Estejam aí com canetas à mão também para fazer anotações do porquê de cada uma estar certa ou cada uma estar errada, né? Tá. Essa primeira questão aqui já foi lá do Ceará, do ano passado, e teve muita gente que errou essa porque começou a achar que ela estava no lugar errado. Isso daqui estava lá na parte de notarial, não estava na parte de empresarial. A empresa Bebida Cearense Limitada, em processo de recuperação judicial, comparece perante o tabelião de notas para lavrar a escritura pública de compra e venda de bem imóvel pertencente ao seu ativo circulante. Neste caso, é correto afirmar. E aqui teriam 4 alternativas sobre a possibilidade ou não de uma empresa em recuperação judicial fazer escritura, tá? Nós não temos em lugar nenhum essa limitação. E isso foi uma dúvida que a banca plantou na cabeça do cidadão que estava lendo. Ah, não, recuperação judicial tem algo de diferente. A gente não tem lugar nenhum na legislação proibindo fazer. Se vai ser declarado nulo depois porque aferiu o plano de recuperação, não temos essa certeza no primeiro momento e não temos essa proibição, né? É possível alienação dos bens apenas se a parte alienante apresentar a autorização judicial específica do juízo processante da recuperação. Por mais que essa parecesse muito próxima do que a gente imagina que deveria ser, não tem lugar nenhum escrito isso. Lembrem que o IESES é legalista. Na grande parte, ele é legalista, né? No ato notarial deverá ser mencionada a apresentação do alvará, bem como deverão ser identificados seus elementos essenciais, arquivando-se cópia na serventia. Essa segunda parte, de fato, quando tem alvará, é isso que a gente tem que fazer. Mencionar o alvará, transcrever praticamente e arquivá-lo na serventia. Mas a primeira, neste caso, não exige essa autorização judicial. Como regra, as empresas em recuperação judicial não sofrem restrições para alienação de bens por escritura pública. Neste caso, considerando a natureza do bem e estando preenchidos os demais requisitos, é possível a lavratura do ato notarial. Correto. Tá? Não se sabotem. Tem gente que se sabota pensando, criando pelo em ovo, né, achando coisas mais complicadas do que elas de fato são, né? A condição jurídica da empresa em recuperação judicial impede, em qualquer hipótese, a alienação de bens imóveis. E aqui ainda falava instrumento particular, né, que a gente estava questionando na escritura pública. Não temos isso em lugar nenhum também. Deverá obrigatoriamente constar da escritura pública a cláusula explicitando que o adquirente está ciente e concorda que nos termos expressos
da 11.101 poderá ser responsabilizado pelos débitos do alienante por sucessão, quer seja no plano civil como também tributário. Isso também não está lá. Como regra, quem arremata algum bem, se for alienado na recuperação, não responde, né, pelos débitos. Mas, enfim, esses expressos aqui também não está lá dizendo isso, né? Então, aqui, A1B. 2. Talvez a gente não vai conseguir ficar muito tempo, porque eu selecionei bastante questões aí e a gente vai tentar fazer render, né? Ao todo, junto com o protesto, tem quase 70 questões aí para vocês. São atos notariais protocolares. E essa, de fato, essa teria que saber um pouquinho de doutrina para saber o que é ato protocolar, o que é ato extraprotocolar. Tá? Ato protocolar é aquele que você faz no seu livro. O ato fica na serventia. O que você entrega para a parte é uma certidão, né? Uma cópia, um traslado, seja o que for. Então, ato protocolar é aquele feito nos seus livros. Livro de procuração, livro de notas, livro de testamento, seja o que for. Ato extraprotocolar é quando a parte te entrega um documento, você pratica o ato no documento entregue por ela e devolve. Isso é um extraprotocolar, não ficou no seu livro. Tá? Então, reconhecimento de firma, autenticação, né? São documentos que você não segura nada consigo. E aí, a grande parte da doutrina também vai dizer que tem os atos mistos, que você pega, recebe o documento particular, fica com uma parte do ato consigo e devolve, ainda assim, o documento com o ato praticado. Tá? Vamos ver os exemplos. São atos notariais protocolares, exceto. Ou seja, 3 alternativas contavam com atos feitos nos livros do cartório. Autenticação de documentos, por aqui, já matava que estava errado, né? E estando errado, era a alternativa certa. Né? A autenticação de documentos não é ato protocolar, é extraprotocolar. Porque você recebe o documento, a cópia, autentica e devolve. Não fica nada consigo nos seus livros. Auto ou termo de aprovação de testamento cerrado é um ato misto. Porque você recebe o testamento, você realiza, após a última palavra do testador, ou começa o auto de aprovação, devolve, e ainda assim você fica com uma via do auto de aprovação no seu livro. Tá? E o reconhecimento de firma. Aqui o reconhecimento de firma, eu só quero que vocês tomem um cuidado que, em alguns estados, ele é misto. Porque você tem um livro de reconhecimento de firmas, por autenticidade. Santa Catarina não tem esse livro. A gente não tem esse livro para reconhecimento de firma por autenticidade. Santa Catarina, esse é um ato extraprotocolar. Não ficamos com nada nos nossos livros. Testamento público e ata notarial. Sim, são feitos nos nossos livros. Escritura pública e ata de lançamento de aprovação de testamento cerrado. Aqui daria para discutir se ele não era misto, mas como vai para os nossos livros? É a menos errada, né? Procuração pública e escritura pública de re-ratificação, que nem importava o tipo de escritura, né? Basta escritura pública. Esses 3 aqui, o B, C e D, anotem aí que em Santa Catarina a gente tem um livro próprio para isso, que é livro de protocolo. Ninguém gosta desse livro aqui em Santa Catarina, mas ele existe. Tá? Então, é um livro que a gente tem que protocolar. Como lá no registro de imóveis, protocola. A diferença principal do registro de imóveis e do tabelionato de notas aqui em Santa Catarina nesse ponto, anotem aí. Esse protocolo desses documentos não são feitos quando eles são apresentados, quando encaminha lá na serventia. No tabelionato de notas, a gente lança no livro de protocolo quando chega o último documento, não o primeiro. No registro de imóveis, chegou o primeiro, você protocola, 15 dias você diz o que falta. No notas, vai chegando, vai chegando, vai chegando. 4 meses depois, quando chegou tudo, você lança no protocolo. E aí começa a contar o prazo para concluir o ato. A maioria dos estados é 30 dias para você concluir o ato, a contar da lavratura. Santa Catarina é do protocolo. Então pode ser que
Você gerou o protocolo porque chegou os outros documentos, mas agora você vai elaborar o ato, caso você já não tenha feito previamente algum adiantamento. Então, se você protocolou hoje, mas só lavrou na semana que vem, o prazo já estava contando para as assinaturas estarem todas no livro. 30 dias da data do protocolo. Então, essas informações de protocolo é importante aqui em Santa Catarina no Notas, porque de fato é diferente dos outros estados.